Olá galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Vamos aí para a 36ª rodada. Hoje vou apresentar para vocês as minhas dicas de jogadores e os nossos times para a rodada 36, né? Falar alguma coisa sobre os jogadores e apresentar os times rapidamente para vocês, para não ficar aquele vídeo muito longo, tá? Quem puder me ajudar, se inscreva aí no canal, deixa aqueles likes. Se gostar, ativa o sininho de notificação para a gente ter sempre os vídeos atualizados. Uma novidade que eu estou vendo para vocês, eu já estou trabalhando isso, né? Eu vou fazer alguns vídeos sobre depois a Copa do Mundo, tá? Depois eu vou apresentar para vocês um site legal que dá para competir sobre a Copa do Mundo. É mais ou menos igual o Cartola, tá? Que é a Premium League. E aí a gente monta nossos times, a pontuação. Eu vou apresentar como faz a pontuação, como ganha lá as cartoletas deles lá, tem outros nomes, tá? Mas vou fazer isso aí. Logo após termine aí o campeonato, eu vou começar a fazer uns vídeos sobre isso para quem quiser brincar lá naquela parte lá da Copa do Mundo também, tá? Vamos lá para a abertura aqui e apresentação. Aqui está as minhas dicas de goleiros para essa rodada. Fernando Miguel, João Paulo dos Santos, Cássio, Tadeu e Everton. O que eu vejo aqui é o seguinte, eu escolhi esses goleiros porque são os goleiros que têm mais chances de defesas, né, e algumas possibilidades de SG. Então eu vejo o Fernando Miguel, né, como o Fortaleza, né, sofre gols, né, 60% das vezes que jogou com o Atlético Goianiense, mas em 40% não. E o que eu vejo às vezes no Fernando Miguel é a questão dele fazer pontuações, tá? Então, mesmo quando ele toma gols, né, ele mantém um nível de defesas. É isso que a gente tem que se preocupar aí quando escolhe goleiros, tá? Porque se o goleiro não toma gol, automaticamente a gente faz 6, 7 pontos aí. O problema é quando ele toma 1 ou 2 gols e perde também o SG. Aí a gente acaba, se ele não fez nenhuma defesa, é um time que não oferece defesa para o goleiro, a gente acaba ficando com o goleiro negativo. Isso aí é uma dica aí para vocês. Então, o Atlético Goianiense com certeza sempre oferece isso para os goleiros, tá? Então a gente vê aqui, ó, que o Atlético Goianiense, tá? Ele cede bastante defesa para os goleiros, né? Nas últimas 5 rodadas ele cedeu aí 19 defesas aí para os goleiros. Isso significa que o Fernando Miguel vai ter que fazer defesas. Pode tomar gol? Claro, pode tomar gol. A chance dele tomar gol é muito grande, tá? Porque ele tomou gol em 70% das vezes que se enfrentaram. Em relação ao goleiro do Santos, você vê que o Avaí também oferece aí bastante, cede bastante defesas para os goleiros. Cedeu 14 nos últimos 5 jogos e o goleiro do Santos também conquista bastante. Então é o seguinte, se o Avaí ceder bastante defesas para o Santos e o Santos segurar o SG, a tendência do João Paulo é fazer grandes pontuações. Agora, se ele tomar um gol, porque aqui nas estatísticas, né, toda vez que o Santos enfrentou eles dentro de casa, em 100% das vezes, acabou levando gol aí, de 87 a 90% das vezes levou gol aí do Avaí. Mas a gente tem que contar que o Avaí vem em 4 jogos oferecendo SG como visitante e Bissoli também está suspenso. Então isso pode não acontecer, a chance do Santos segurar o SG é grande e a chance do João Paulo fazer boas pontuações é grande. Em relação ao Cássio, cadê o Corinthians? Tá aqui. O Ceará cedeu poucas defesas aí para os goleiros aí nos últimos 5 jogos. Cedeu somente 9 defesas aí para os goleiros nos últimos jogos. Mas o Cássio, ele conquista muito, né? Na média dele aí quando joga em casa, tá? É uma média de 4, 3, 4, 4, né?
né? Só contra o Internacional que ele fez uma, mas ele faz uma média de 4 a 5 defesas aí. Pelo menos uma média de 4 defesas por jogos ele faz. Quer dizer, mesmo que o Corinthians tome gol, ainda a chance dele ter 4 pontos é grande. Então é um bom goleiro também para essa rodada. Outro o Tadeu. O Tadeu conquista em média aí, ó, tá? De 6, 5, 4, em média de 5 defesas por jogos. O problema é que o Juventude cede poucas defesas, né? O Juventude cede em média 2 defesas aí por jogos para o goleiro. Mas a chance, tá, do Goiás levar poucos gols, né, ou não levar gols, é grande para essa rodada. Então Tadeu também é uma ótima opção para a rodada. Por isso, essas escolhas de goleiros. Ah, faltou o Everson. O Palmeiras, né? A gente tem assim meio aqui, porque já está com o título ganho, pode até ser que jogue goleiro reserva, então é meio complicado. Pra você ver, o Palmeiras cede bastante defesas e o goleiro lá, o Walter, tem uma tendência de fazer grandes defesas também contra o Palmeiras, né? A última semana aí ele fez 8 defesas no jogo passado. Então, de repente, mesmo tomando gol, se ele tiver muitas defesas no jogo contra o Palmeiras, pode ser vantajoso. O problema é que a gente não sabe quantos gols o Palmeiras pode enfiar no Cuiabá. Tá? Agora, você vê, o Everton, ele conquista muito pouca defesa. Mesmo o Cuiabá cedendo, tá? Em média aí, uma média de 3 defesas aí por jogo, para os goleiros, né? O Everton, ele conquista pouca defesa, porque a defesa do Palmeiras é mais sólida, tá? Então, por isso eu escolhi esses goleiros. Qualquer um desses goleiros tem chance de pontuação, né? Se tiverem segurado o SG, melhor ainda, que vocês vão ter muita pontuação aí com eles. Laterais. Eu peguei aqui Ayrton Lucas, tá? Vamos lá pelo potencial primeiro. Começar por a parte melhor. Juninho Capixaba, né? Por causa que o Atlético Goianiense também cede, tá? Para os laterais aí, principalmente os laterais esquerdos, tá? O Atlético Goianiense cede bastante, 9 pontos, e a média do Juninho aqui, ó, né? Uma média de desarmes, né, muito grande, né? Ele tem uma média de 4 a 5 desarmes por jogos, fora que a gente possa ter ainda de assistência, finalizações a gols. Então acho que o Juninho Capixaba para essa rodada é uma boa opção. Aí temos aqui Luan Cândido, por parte do Bragantino. Cadê Bragantino? Tá aqui. O América, né, cede poucos desarmes aí para os laterais, tá? Então a gente vê que o Luan Cândido tem uma média aí de desarme, tá? Também bem baixa, um desarme. Só que ele pode ser o homem-gol por parte do Bragantino. Mesmo que nas estatísticas aqui, né? O Bragantino, 70% das vezes que jogou com o América, sofreu gols. E o América venceu o Bragantino em 50% das vezes que jogou com ele dentro de casa. Então tem esse detalhe aí também. Piquerez. Piquerez eu fui com ele em vez do Marcos Rocha, porque o, o Piquerez, né, é do contra o Cuiabá. E o Cuiabá cede muitos desarmes, tá? Em média, ele cede aí uma média de 4 desarmes por jogo para os laterais esquerdos. Então eu preferi ir com o Piquerez, porque também ele conquista em média de 2 a 3 desarmes aí por jogos. O que não acontece com o Marcos Rocha. O lateral, o Marcos Rocha, o Cuiabá cedeu 4 pontos para os laterais direitos, mesmo o Marcos Rocha ter feito uma média aí também de 3. Então eu preferi o Piquerez do que o Marcos Rocha para essa rodada. Madison. O Madison foi mais por causa da chance de SG e pelo Madison apoiar bastante o ataque. E como ele cruza e dá muita assistência, também finaliza bastante no gol, ele pode ser uma opção diferenciada para a rodada. Tá? Por quê? O Avaí,
O Avaí ele não cede muitos desarmes, né, para os laterais, né, mas ele cede finalizações, tá? Então a gente vê aqui, ó, tá, que finalizações para os laterais é mais cedida aí para os laterais por parte do Avaí, tá? Então, ó, ele cede uma média aí de 3, tá? Opa. 3 chutes, né, para fora, cede chutes, né? Cedeu chutes muito para alguns laterais aí, tá? Mesmo, ó, aqui pro lateral ele cedeu 10, ó, pro Felipe Jonas, que seria o lateral esquerdo, né? Ele cede bastante chutes para gols em relação ao lateral esquerdo do Coelho. Então, às vezes, Felipe Jonas para essa rodada ainda é melhor do que o Madison. Eu pus o Madison aqui, mas a gente pode pensar porque o Madison é um homem mais gol do que o Felipe Jonas. Mas pelo que o Juventude fez, o Juventude cede muito mais eficiente chutes a gols para o lateral direito, né, que para o lateral esquerdo, mais para o lateral esquerdo do que para o lateral direito. O Ayrton Lucas mais por causa também da mesma situação. O Ayrton Lucas é um lateral direito, né? E a gente também aqui, ó, ter que o Curitiba cede muito desarme para o lateral esquerdo e cede muito pouco desarmes para o lateral direito. Então, como o Ayrton Lucas joga pela esquerda, a chance do Ayrton Lucas fazer alguma pontuação é maior do que o Mateuzinho. Agora, aqui no Madison, tá? Vale a pena pensar em trocar ele pelo Felipe Jonas. É que eu gosto do Madison como homem-gol. Ele é um homem surpresa. Zagueiros. Zagueiros não tem muito o que fazer, né? Nessa rodada. Eu acho que Eduardo Baumerman, ele é muito bom em matéria de desarme. Murilo e Gustavo Gomes vai de vocês, né? Em alguns times eu pus os dois, porque são homens gols. E o Cuiabá normalmente dá chance de gols aos zagueiros adversários. O Gil, tá? Mais por desarme contra o Ceará. Apesar que a gente tem que tomar muito cuidado com o Corinthians, com o Ceará, né? Porque os últimos jogos que teve, o Ceará sempre acabou marcando algum gol. E o Fabrício Júnior pelo mesmo motivo aí que eu coloquei o Ayrton Lucas, né? Porque existe uma chance de vitória também por parte do Flamengo, né? E o Curitiba não vem tão bem, apesar que está lutando aí para ficar fora da zona de rebaixamento. Então vamos ver como é que o Flamengo vem, tá? Mas os melhores, para mim, os 3 melhores são esses zagueiros aqui para a rodada de agora. Meias. Por potencial, né? A gente vai aqui direto pelo potencial. Para mim, os 3 melhores para essa rodada é o Arias, o Mateuzinho França, porque está jogando como meia, mas na verdade está como centroavante lá no Flamengo agora para essa rodada. Então pode ser uma boa surpresa aí em relação ao Curitiba, né? Porque a gente acaba tendo, dá para colocar 4 centroavantes, né? A gente escolhe 3 atacantes, mas ele como meia, citando com quatro chances de gols aí em cima da rodada. Dieguinho, porque o Juventude cede muito para meias, tá? O Juventude, ó, cede muito, né? Já cedeu 5 assistências para meia, né? Cede muitos chutes para meia também. Tá? Então a gente vê aqui, ó, também cedeu já 5 finalizações nos últimos jogos para os meias. Isso só para fora, né? Vamos ver se tem algumas aqui para dentro. Né, ó, cedeu 7 finalizações para meias a gol nos últimos 5 jogos. Deixa eu ver se tem assistência. Cedeu 5 assistências para meias. Vamos ver gols. Opa. Vamos ver se já cedeu algum gol aí para meia nos últimos 5 jogos. Cedeu 2 gols para meia nos últimos 5 jogos.
Quer dizer, eu acho que em relação a desarmes também, ele cede muito desarme para meias também. Então, ó, você vê, ó, ele já cedeu o Goiás, conquista muito desarmes, ó, com os meias campistas também. Então eu acho que Diego do Goiás é uma opção de meia diferenciado para essa rodada. Coloquei o Baralhas, por quê? Porque eu acho que o Wellington Rato já está bem visado, né? Mas é opção boa para a rodada. E o Baralhas ninguém fala muito dele, e quando ninguém fala dele é a hora que ele aparece aí para gol. E ainda tem outra, né? O Atlético Goianiense não vai ter Chorim jogando, porque está suspenso. E então eu acho que o Baralhas e o Wellington Rato vão trabalhar muito, mas ele é menos caçado e tem bastante desarme, sempre tem uma média de ponto boa. Em relação ao Nacho, vai depender muito como o, o Atlético vai vir aí. Mas o Atlético não tem feito bons jogos e o Nacho não tem feito bons pontos. É um diferencial aí. Tanto o Baralhas quanto o Nacho, para mim, são diferencial. Acho que esses três aqui são melhor. E além de que a gente ainda pode utilizar aqui Alan Patrick aí, se alguém quiser apostar aí no Internacional. Alan Patrick também é uma ótima opção aí para a rodada. Vamos para os atacantes. Atacantes por potencial, não tem muito nem o que falar, né? Marcos Leonardo e Lucas Braga também, é que eu não pus os dois do Santos, acho que todos os dois são ótimas opções contra o Avaí, que leva gols, né? E tem levado mais do que um gol. Com isso, eu acho que todos os gols, dois são boas opções, tanto dentro de casa. É que como o Marcos Leonardo é o centroavante nato aí, a gente aposta muito no Marcos Leonardo. Cano, não dá para tirar ele da rodada, né? Por mais que eu acho que ele sempre joga um jogo bem, um jogo ruim. É um jogo no Maracanã contra o São Paulo. Ele tem feito gols praticamente quase todas as rodadas, né? E vai ser um jogo muito bom porque ele chuta muito de fora da área. E se o São Paulo vier só com três zagueiros, eu acho que vai ser uma boa opção. Pedro Raul pelo jogo contra o Juventude, né? O Juventude dá muito, tá? Vamos lá. Cedeu já 6 gols nos últimos 5 jogos para os atacantes. Então, tanto faz jogar com o Pedro Raul como o Dadá Belmonte. Os dois são ótimas opções, mas o Pedro Raul é o centroavante. A gente coloca, apesar que eu nunca vejo o Pedro Raul jogar tão bem dentro de casa como ele joga fora. Thiago Galhardo, a mesma coisa, tá? A gente vê aqui, ó, que o Atlético Goianiense já cedeu 7 gols nos últimos 5 jogos para os centroavantes, né? Então acho que o Thiago Galhardo também é uma opção diferenciada para a rodada. E o Hendrick é uma aposta aí diferente para quem quiser contra o Cuiabá. Tá? O Cuiabá também acaba sempre, né, cedendo aí, né? A gente vê que o Cuiabá, ó, já cedeu 4 gols aí para centroavantes aí nos últimos 5 jogos. Então eu acho que o Hendrick é uma opção diferente aí para essa rodada aí. Então esses aqui são os meus atacantes para que vocês possam escolher os melhores para vocês. Em relação aos técnicos, nós temos Abel Braga com chance de vitória aí contra Cuiabá. A gente sabe que a pontuação é pela média dos jogadores. Jair Ventura também é um técnico que também tem chance da vitória aí contra o Juventude. Eu acho que para mim nessa rodada os dois melhores são Orlando Ribeiro e o Abel Braga e o Abel Ferreira, né? Então para mim eles são melhor. Aí vem Vitor Pereira contra o Ceará. Eu acho que o que tem menos chance aí, que é uma chance mais remota aí, é o Juan Voga. Então eu acho que na minha ordem, Abel, Orlando, Vitor Pereira e Jair Ventura aí são os melhores técnicos aí para a rodada, galera. Aqui tá os capitães aí que vão ser mais buscados aí na rodada, né? Eu não falei de Yuri Alberto, mas ele também é uma opção muito boa aí para a rodada aí contra o Ceará. Não vejo ele como homem tão homem gol como esses outros que eu coloquei lá, né? Eu acho que o Thiago Galhardo ainda é mais homem gol para
para o jogo em relação ao Atlético Goianiense do que o Corinthians e Ceará, porque o Ceará normalmente faz jogos duros aí, não consegue vencer, mas faz jogos duros fora de casa, né? Mas Pedro Raul, Cano, Marcos Leonardo, para mim são os três mais importantes capitães aí para a rodada. Vamos agora aí para as nossas escalações, tá? Para que vocês tenham aí, ó. Aqui está o nosso time 1, né? Que eu escalei com João Paulo, Madison, Eduardo Balmer, Gustavo Gomes, Juninho Capixaba. Em cima eu coloquei Mateuzinho, Diego e Arias, Marcos Leonardo, Pedro Raul e Cano. Esse é o time 1 do nosso canal. Eu faço normalmente 5 times, né? Porque como eu disputo muitas ligas, às vezes eu coloco 2, 3 numa liga aí, pra gente sempre tentar chegar aí no final nas ligas. Aqui ficou o nosso time 2, que ficou com João Paulo, Madison, Gustavo Gomes, Murilo e Juninho Capixaba, Alan Patrick, Arias, Mateuzinho, Marcos Leonardo, Pedro Raul e Cano. O nosso time 3, né, que está aí disputando umas ligas. Então esse daqui eu já fiz umas mudanças, vou postar aí para vocês no canal, tá? Nosso time 4, ficou com Fernando Miguel, Juninho, Abel Braga, Murilo, Eduardo Balmerman e Piquerez. Aqui eu tô pensando em tirar o Piquerez, vamos fazer isso agora. E eu vou colocar o Felipe Jonatas. Pelo que eu vi ali, eu acho que vai ser uma boa. De repente temos uma assistência aqui, aí eu fico com 3 duplas de ataque nesse time aí. Vou salvar. Então aqui ficamos com o Felipe Jonatas e Juninho Capixaba como laterais, tá? E nosso time 5. Esse é o que tem um diferencial um pouco maior, tá? Coloquei Baralhas, Nacho, Arias, Cano, Pedro, Raul, Marcos Leonardo, Juninho Capixaba, Gustavo e Murilo, Luan Cândido, né? Também vou tirar Luan Cândido desse time e também vou colocar o Felipe Jonatas. E assim ficou os nossos times aí do canal para a rodada. Vou apresentar aqui para vocês nossos times aí para o Cartola Express, para quem joga. Eu vou ver também como é que vai ficar esse negócio do Cartola Express para a Copa do Mundo. Então também devo fazer vídeos aí para isso. Eu fiquei com 2 times aqui, um com João Paulo, Gustavo Gomes, Eduardo Balberman, Luan Cândido, Juninho Capixaba, Arias, Baralhas, Diego, Marcos Leonardo, Pedro Raul e Cano. O outro eu fiquei com Tadeu, Murilo, Eduardo Balmer, Juninho, Madison, Matheus França, Arias, Diego, Pedro Raul, Marcos Leonardo e Lucas Braga. E é isso aí, galera. Eu fiquei aí com esses times. Uma boa sorte aí com a rodada. Amanhã eu tô passando para vocês as escalações prováveis aí para a rodada 36. Um bom final de semana e boa competição aí. Bye bye.